Nesse segundo módulo, vamos falar sobre vantagens de se operar o WDO, margem de garantia, limite de oscilação e do ajuste diário. As principais vantagens de se operar o mini contrato WDO são alta liquidez, alavancagem e diversificação. O que seria essa alta liquidez? É a possibilidade de entrada e saída de uma operação a qualquer momento. Essa é uma grande vantagem para investidores de curto prazo. Isso evita que o investidor negocie com alto spread, que é a distância entre o disparo e a execução da ordem. A alta liquidez pode ser traduzida com a facilidade em transformar o ativo em dinheiro, rapidamente. Os mini contratos de índice de dólar futuro têm mais liquidez do que todas as ações somadas do Ibovespa. Agora vamos falar um pouco sobre alavancagem. Ao comprar um mini contrato de WDO, você não paga exatamente por ele, e sim pela variação. Desta forma, é exigida apenas uma fração do contrato como margem. Isso dá ao investidor a possibilidade de alavancar o seu capital em busca de um retorno mais contundente do seu capital inicial. Ou seja, para quem está começando com pouco capital, o mini contrato de dólar acaba sendo uma boa opção por precisar de uma quantidade menor de dinheiro em conta para negociação. Uma coisa bastante importante, a alavancagem, se bem utilizada, pode impulsionar seus investimentos de curto prazo. Porém, pode causar grandes prejuízos aos investidores inexperientes. Então a ideia é que comecem operando devagar e entenda todos os aspectos desse mercado antes de dar um grande passo, ok? Uma outra vantagem importante de se operar o WDO é a questão do menor custo e também da diversificação, com possibilidade de você operar outros mercados. Então a corretagem é mais barata, tem a questão da proteção ao investidor e uma outra possibilidade, um outro campo de atuação para os investidores, ok? Vamos agora falar sobre margem de garantia no mercado de WDO. As negociações de mini contratos futuros funcionam com alavancagem, ou seja, não é preciso você ter o valor total do contrato para se operar. Esta alavancagem funciona por meio da margem de garantia. A margem de garantia é uma quantidade de dinheiro depositado pelas partes envolvidas em um contrato futuro, com o objetivo de cumprir o mesmo. Este valor deve permanecer depositado na corretora enquanto os compradores ou vendedores estiverem com a posição em aberto. Ela pode ser paga em dinheiro, por meio de depósito, ou pelo saldo de investimento, ou até pela renda fixa. Vamos dar alguns exemplos. Falando de ativos que podem ser aceitos como margem de garantia, temos aí títulos públicos, CDBs, ações, que também têm deságio, então fiquem atentos a isso. Ativos que não servem como garantia são fundos imobiliários, LCI, LCA, CRI e CRA. A margem de garantia é uma exigência da Bolsa de Valores, mas cada corretora pode oferecer valores diferentes para negociações. Na prática, a corretora se responsabiliza pela margem de garantia exigida pela Bolsa e define os valores que serão disponibilizados para os seus clientes. Isso é feito através do sistema de risco da corretora, que é muito apurado e consegue definir diferentes estratégias nas negociações com seus clientes. Para servir como exemplo, notem que na tabela ao lado, cada contrato futuro tem uma margem de garantia estabelecida pela Bolsa, né? No caso do mini dólar, aí seria de 15%. Vamos agora falar sobre limite de oscilação. O limite de oscilação é o valor máximo e mínimo que a cotação do contrato futuro pode atingir durante o pregão diário. Uma vez que esses valores sejam atingidos, o pregão é suspenso temporariamente. Este limite é um mecanismo de proteção do mercado futuro contra variações extremas de preço. Agora temos na tabela ao lado exemplo de limite de oscilação. Notem aí que o mini dólar, o WDO, tem um limite de oscilação com relação ao ajuste de 6%, enquanto outros contratos têm limites diferentes. Então a Bolsa determina o limite de oscilação por contrato. Bom, agora vamos falar sobre o ajuste diário. Segundo definição da própria Bolsa, o ajuste diário é um mecanismo de equalização automática da posição de todos os participantes do mercado futuro. O preço do ajuste diário é equivalente ao preço médio dos negócios realizados com o contrato futuro no período da tarde do pregão da Bolsa de Mercadorias e Futuros. O objetivo do ajuste diário é minimizar os riscos desse mercado alavancado. Se você ficar comprado em dólar futuro, diariamente haverá um ajuste, que calcula lucro ou prejuízo em comparação ao pregão anterior. Vale salientar aí o horário de pregão do WDO, que funciona das 9 da manhã até as 18 horas. Enquanto o horário de ajuste do mini dólar, o WDO, acontece das 15h50 até as 16 horas.
Então, a bolsa faz uma média entre esses dois horários. Vamos agora dar um exemplo operacional. Neste exemplo, vamos supor que eu fique comprado em 2 mini contratos WDO por 3 pregões. Então, no primeiro pregão eu comprei a 5.300 pontos, ok? A margem de posição seria aí na faixa de 14.600, que é o que você deveria ter depositado na sua conta da corretora. Enquanto a margem de day trade seria de R$300 apenas, né? 150 aí vezes 2, que seria o número de contratos do WDO que eu estou operando aí neste exemplo. Imaginando que no primeiro dia o mercado fecha com um ajuste em 5.330 pontos, temos um ajuste positivo, mas vamos às contas. 2 contratos vezes 5.330, que foi o ajuste desse dia, menos os 5.300, que foi a pontuação que eu fiz a primeira compra, vezes R$10, que é o tamanho do contrato de mini dólar. Daria um ajuste positivo de R$600. Agora, no segundo dia, vamos ao exemplo. Mercado fecha com um ajuste em 5.315 pontos. Aí existiria um ajuste negativo, porque o ajuste do dia anterior foi de 5.330. Então, houve uma queda na cotação do dólar. Mas vamos às contas. 2 vezes o número de contrato que eu estou comprado, vezes 10, que é o tamanho do lote do mini índice, daria aí um ajuste negativo de R$300. Agora vamos imaginar que no terceiro dia eu encerre a operação vendendo os 2 contratos do WDO a um preço de 5.380 pontos. A conta do ajuste positivo seria 2 vezes os 5.380 menos os 5.315, que era o ajuste do dia anterior, vezes os R$10, que é o tamanho do contrato do mini dólar. Daria aí um ajuste positivo de R$1.350. Uma observação importante: o valor de crédito ou débito estará disponível em conta no dia seguinte. Chegamos então ao final do módulo 2. Vamos partir agora para o módulo 3, onde vamos falar sobre características técnicas do WDO e também questões ligadas à tributação.